falando em COP30, Fernanda, eh, começa já agora, né, dia 10 de novembro. Lula havia dito o seguinte, que ele defendia muito que esta não seria a COP do luxo, mas a gente já viu vídeos, inclusive vários vídeos de primeira-dama Janja da Silva, ministra Aniele Franco dançando a bordo de um iate de luxo, que é onde eles ficarão hospedados durante a conferência. E o Lula defendeu que não seria do luxo. E onde fica a credibilidade do governo, até mesmo para a base eleitoral dele? A credibilidade do governo já não existe há muito tempo, né? E a gente vê que tudo que o Lula fala não condiz com a prática. É um discurso completamente utópico do atual governo. Ele propaga algo que ele não consegue viver e dizer que a COP30 não seria a COP do luxo, quando o próprio presidente optou. Ele tinha a possibilidade de usar uma embarcação oficial do governo federal e ele optou por abrir mão dessa embarcação oficial para usar um iate de luxo de um empresário que, segundo algumas fontes jornalísticas, é um empresário que, inclusive, tem alguma menção, alguma citação com questões aí de crime eleitoral. A gente vê Sim. que as associações do Lula, da Janja, do atual governo, sempre são um pouco cabulosas, né? Sempre tem algo muito misterioso ali no meio, e a gente não pode hoje dizer que são associações do governo com crime ou com tráfico, porque a gente se compromete, mas o fato é que sempre tem algo ali não muito transparente. E a escolha desse iate de luxo, onde a Janja foi filmada ontem dançando, parecia um baile de carnaval, parecia alguém já em ritmo de folia, ela junto com a ministra Aniele Franco, são a prova de que o discurso do Lula em nada condiz com a prática. A grande verdade é que a gente sabe que a COP30 é uma estratégia do governo de sustentar uma imagem de um governo que defende a Amazônia, que defende a sustentabilidade, quando na verdade o Brasil está literalmente pegando fogo, indo por água abaixo. Nosso problema de segurança cada vez mais crescente, e a gente vê o Lula decretando GLO para a COP30 e ignorando completamente os pedidos de socorro do governador Cláudio Castro quando enfrentava aí o narcotráfico sozinho no Rio de Janeiro. É muito incoerente tudo que a gente vê na posição do presidente e do atual governo. Você citou aí a questão do iate, do empresário proprietário do iate, e segundo a revista Veja, esse iate em questão, ele tem um histórico de contratos com o governo do Amazonas e também é alvo de algumas denúncias de uso de embarcação para fins eleitorais. Então, tem um histórico. E você É também a citou a Veja que ques está dizendo. é a Veja que está dizendo isso. E você citou também a questão de Lula ter recusado uma embarcação oficial. E o governo falou sobre isso, tá? O governo alegou o seguinte: o argumento foi que o navio da Marinha não atendia segurança e conforto. Isso, o governo falou isso sobre uma embarcação do Estado, um aparato federal. Então, foi trocado um aparato federal para privado. Logo, o governo Lula, que é contra o privado, né. Mais uma vez, é o discurso contra os empresários, taxem os empresários, persigam os empresários são o problema do nosso país, é todo mundo capitalista, mas na hora de fazer as suas escolhas, escolham o luxo dos empresários. Porque a gente sabe que a questão da segurança não foi o foco principal, foi o luxo, foi todo o conforto que essa embarcação do empresário iria proporcionar, principalmente para a primeira-dama. Eu percebi, eu não sei se você viu a imagem, Monique, mas eu percebi, inclusive, que a ministra Aniele Franco, no tal vídeo da folia de carnaval nesse iate, fica até um pouco desconfortável, tamanha a incoerência. A gente fica na dúvida se a gente sente vergonha ou se a gente sente nojo diante daquela atitude, né? Então é o governo, mais uma vez, o luxo no socialismo. É um capitalismo disfarçado de discurso socialista. Eu também percebi isso, a Aniele parece menos solta do que a Janja. Isso. A Janja, de fato, ela não se importa como a imagem dela vai ser propagada, ela definitivamente já provou que não se importa. Nem com a imagem dela e nem
com os pobres, nem com a Amazônia, nem com as crianças. Todos os discursos da Janja são discursos, são narrativas criadas para propagar uma imagem que o governo quer defender, de um governo que é preocupado com os pobres, que é preocupado com as crianças. Mas a gente sabe, tinha uma frase que eu ouvia muito na adolescência de um pastor que era o pastor da nossa igreja à época. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas que cabe muito bem nessa situação, e ele dizia sempre para gente: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E eu acho que é essa sensação que o Brasil tem quando olha para a Janja. Ela fala muito bem sobre uma realidade completamente utópica, mas o que ela faz é que grita aos nossos ouvidos, e a gente esquece completamente todo o discurso que ela produziu. E o governo a popularidade do Lula oscilou bastante nesse ano de 2025, então vinha numa decrescente, numa derrocada, até que aquela foto sorridente do Lula com Donald Trump deixou a esquerda, deixou a base governista feliz, empolvorosa, animada, otimista. Daí veio aquela frase infame sobre traficante ser vítima de usuário. Então, pode ser que a COP30 seja uma tentativa de fôlego na popularidade de Lula, né? Com toda certeza, não tenho dúvida disso. A esquerda tenta o tempo inteiro criar estratégias. O marqueteiro do Lula tem tido muito trabalho com isso para Hum. tentar amenizar todas as besteiras que ele faz, porque tem um fôlego aqui e logo em seguida vem uma outra situação para tentar ser revertida. A foto com o Trump foi usada pela esquerda com aquele discurso de que o Trump se rendeu, que pintou um clima, eles ficaram apaixonados um pelo outro, e aí vem o Trump e coloca Marco Rubio para negociar com o Lula, e o Marco Rubio dizendo: não tem conversa. Enquanto ele não parar o STF, enquanto não forem tomadas medidas drásticas em relação às arbitrariedades do judiciário brasileiro, não tem conversa. Fato é, a prova disso, que não teve diminuição da taxação, e o Marco Rubio se colocou ali firme em relação à possibilidade de voltar atrás de qualquer negociação com o Lula. E aí, logo em seguida, vem o Lula. É só dar o microfone na mão dele, Monique. Se a gente conseguisse aqui, é porque ele não iria aceitar o convite, mas abrir aqui 5 minutinhos com o microfone da Pleno aberto para ele, é só dar o microfone e deixar ele falar. O resto ele faz sozinho, né?